Boa noite, tudo bem com vocês? Saudações segundas-feirenses, né? Passaram bem o final de semana? Fizeram as atividades de quinta-feira? Sim, né? Acho que o pessoal tá fazendo, acho que tá dando tudo certo. Aula 3, mas antes de começarmos a aula 3, eu tive revisando ali algumas datas nossa, né? E acho que é importante a gente combinar aqui, a gente repassar algumas coisas para que você não fique perdido, né? Segunda-feira que vem é feriado, né? Lembrando daquela aula que a gente conversou sobre a história do direito comercial. Segunda-feira é um daqueles feriados que eu disse que eram importantes, né? Independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. Então nós vamos comemorar 98 anos de independência e por isso não haverá aula. Tenho certeza absoluta que você, né, deve estar chateado pensando, eu vou perder a aula do professor Juliano. Eu também. Mas regras são regras, feriado é feriado, né? Então, em razão disso, lá quando nós sentamos já para preparar aí a sua ementa, o seu calendário, eu já sabia desse feriado no dia 7. Então, eu até fiz algumas anotações aqui para que você não fique perdido. Então, se você der uma olhadinha lá no Moodle, você vai verificar que hoje, 31/8, eu postei lá, aula 3, tipos de empresários. Aí, eu postei, continuei fazendo as postagens, né? No dia 3, que é na quinta-feira agora, então seria metodologia ativa, concorda? O que eu fiz? Eu coloquei lá, assistir vídeos sobre empresário individual e MEI. Então, na próxima quinta, veja, eu não estou te colocando nenhuma atividade, estou pedindo apenas para você assistir um vídeo aula que eu mesmo gravei sobre empresário individual e MEI. Na segunda-feira é feriado, você vai pensar, eu não vou fazer nada. Se você não quiser fazer nada, tranquilo, não há problema nenhum, que você vai ver que vai dar certo a nossa agenda. Mas eu coloquei, sendo dia 7/9, para você assistir um vídeo aula meu sobre Eireli. E na quinta-feira, dia 10/9, para você fazer as questões. Professor, no feriado o senhor quer que eu assista o vídeo? Então beleza. Se vocês não quiserem assistir o vídeo no dia 7, você pode assistir no dia 10 e fazer as questões no dia 10. Eu acredito que a próxima vez que a gente vai se encontrar no online, aqui no, como dizia minha velha avó, aqui no TED a TED, quando vai ser? Vai ser no dia 14/9. Até lá a gente já vai ter o calendário de prova publicado, que eu estou acreditando que vai ser na semana seguinte. E daí eu penso que eu preciso fazer uma revisão, fechar o conteúdo com vocês, né? Deixar tudo bem certinho, bem amarradinho para que você possa fazer uma boa prova. Entendido esse calendário que teremos aqui para as próximas 2 semanas, depois, se vocês tiverem dúvidas, reassistam essa aula, porque é o que eu estou aqui há 5 minutinhos tentando explicar como é que vai ser a sequência aqui das próximas aulas em razão do feriado da segunda-feira. Então, eu não vou te pegar para Cristo, não vou tomar o seu tempo, senão naqueles dias e naqueles horários que você já combinou comigo. Beleza? Então, é importante que você tenha essa ideia aqui do calendário, é importante que você entenda o que vai acontecer, porque se você só voltar a me ver no dia 14, você vai ter uma falha ali de conteúdo. Eu estou pedindo para você assistir 2 vídeos meus, falando sobre sobre empresário individual e MEI,
e outro falando sobre a Eireli. Professor, o senhor não vai falar? Vou falar hoje. Só que os vídeos que eu estou pedindo para vocês assistirem são aulas que eu já ministrei, acho que no semestre passado, para o curso de Direito. Então são aulas em que o conteúdo está bem completo, a exemplificação está boa. Então é de muito bom tom se você puder, se você assistir, para que você possa fundamentar aqui o seu raciocínio, o seu desenvolvimento acadêmico aqui na nossa disciplina. Combinado? Posso ver um joinha aqui de vocês para eu poder começar a aula de hoje? Que na verdade é sobre esses conteúdos mesmos que nós vamos conversar. Sim, depois vocês vão ver, né, se a gente só voltarmos a nos encontrarmos no dia 14, vocês vão ver que a minha programação está certinha e que vocês vão gostar do que vocês vão assistir. Quando eu digo vão gostar, vocês vão gostar do conteúdo, vai ser de grande importância e certamente vocês terão dúvidas que nós vamos elucidar, nós vamos esclarecer isso aqui no dia 14. Feito toda essa explicação, vamos ao que viemos, né? Aula 3, tipos de empresários. Ao final dessa aula, então quando eu estou dizendo ao final dessa aula, ao final da aula 3, quando você me ver hoje, quando você assistir meu vídeo sobre empresário individual e MEI, quando você assistir o meu vídeo sobre Eireli e quando você fizer as questões, o que você vai conseguir ter aprendido ao final dessa aula? Ao final dessa aula você vai ter conseguido aprender quais são os tipos de empresários aqui no direito brasileiro. Você vai conseguir também, além de identificar quais são esses tipos de empresários, você vai conseguir identificar quais são as suas principais obrigações e por que o direito criou esses tipos de empresários, né? Não importa só saber que existe, é importante nós sabermos o porquê que eles existem, que daí sim a gente aprende e a gente não esquece. Então, dando início aqui ao que viemos fazer, eu trago aqui a primeira informação para vocês, olhem lá. Empresário pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. E aqui eu quero retomar aquela ideia de teoria da empresa, estão lembrados? Mundo 1942, Itália, Aschini, isso aí está tudo certo. Brasil, em 2002, adotamos, né, fizemos uma reforma legislativa e passou a existir aqui no Brasil a figura da empresa, da atividade empresarial, estão lembrados? Empresa não é local, empresa é atividade. E sendo que estamos nós signatários dessa teoria da empresa, foi possível surgir, depois de 2002, a figura do empresário individual, a figura do MEI e a figura da Eireli. Calma que eu vou contar tudo isso para vocês hoje. E ainda, fora essas três modalidades em que o dono é uma única pessoa, também existe no direito brasileiro, que não é hoje que nós vamos conversar, né? Existem as figuras de sociedades. As mais conhecidas são a sociedade limitada e a sociedade anônima, que nós vamos conversar mais para frente um pouquinho sobre essas duas sociedades. Eu anoto aí um fique atento. Quando o professor anota um fique atento, o que o aluno tem que pensar? Deve ser importante, né? Porque senão o professor não ia fazer essa anotação aqui pedindo para que eu desse uma olhada. Então eu anotei aí, fique atento. Não se deve confundir a figura do empresário individual, embora eu deveria ter colocado empresário individual, MEI e Eireli, com a figura de uma sociedade. Sociedade é no mínimo duas ou mais pessoas que vão se juntar ali para ter uma atividade empresarial. Mas calma que a gente vai desenvolver toda essa ideia. Então, a primeira modalidade de atividade empresarial que nós vamos conversar hoje é sobre o empresário individual. Então, anota aí no seu cadernão, empresário individual. E olha que eu trouxe um conceito. Professor, o senhor falou que não ia ficar falando de conceito na sua aula. Mas isso é importante, esse é para a sua vida, isso aqui você precisa entender. Então, anota lá, ó, empresário individual, pessoa física. Preciso perguntar para vocês o que é uma pessoa física? Vocês estão olhando para uma? Eu sou pessoa física. Juliano, sem ser pessoa física, existe o quê? Existe pessoa jurídica, gente, a tal da PJ. Ah, mas o que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma construção do direito, é uma criação, é uma invenção. Ah, mas por que foi criado?
para poder ter existência diferente de nós, né, da existência humana. Então, empresário individual, anota aí no seu cadernão, é pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Eu vou repetir e vou explicar para vocês. Pessoa física é quem exerce a empresa. Estão lembrados? Empresa é a atividade empresarial em seu próprio nome, assumindo o risco da atividade. Calma lá, que eu vou mudar, e esse aqui é o slide de central aqui do empresário individual com as suas características, que eu vou ficar aqui uns 10 minutinhos para que você possa entender. Então, empresário individual foi criado pela Lei Complementar, anota aí no seu caderno, 123 de 2006. Então, só foi possível surgir o empresário individual no Brasil no ano de 2006, em razão de que em 2002 foi inserido aqui no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da empresa através da reforma do Código Civil e do Código Comercial, que a gente já conversamos lá na aula, tanto no final da aula 1 quanto no começo da aula 2. Surgindo o empresário individual, eu adoro brincar com os meus alunos e falar que o empresário individual é o cara que tem superpoderes. Não entendi, Juliano. O empresário individual é alguém que, quando vai fazer negócio em nome dele mesmo, olha aqui a cara do Juliano, quando eu quero comprar alguma coisa no meu nome, no nome do Juliano, eu uso o CPF. É isso que a Receita Federal utiliza-se para individualizar as pessoas físicas. Ninguém tem dúvida disso. Quando o seu nome está sujo, como dizia minha velha avó, seu nome está no CEPROC, né? Quer dizer, está com restrições, é uma gíria antiga, né? Hoje não se usa mais. Porém, o empresário individual, como eu disse que ele é um super-homem, que ele tem superpoderes, então em uma mão ele tem o CPF, em outra das mãos, eu vou pegar aqui o controle, olha, em outra das mãos ele tem um cartão de CNPJ. Como assim? Ele se torna empresário individual. Juliano, mas ali você anotou que o CNPJ é distinto do seu CPF. Sim, quando eu digo que o CNPJ é distinto, se eu quiser fazer a compra em nome do empresário individual da PJ, eu vou dizer, olha, eu quero comprar em nome desta empresa. Qual empresa? Da empresa do empresário individual, vou passar o CNPJ dele. Ah, não, mas eu quero comprar em nome da pessoa física dele. Passa o CPF. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Quando eu, Juliano, né, pego lá o meu carro, se eu sair dirigindo que nem um doido, furando os sinais vermelhos aí dos semáforos aí da nossa Maringá, e cometer um acidente de trânsito, né, bater em outro carro, e eu for o causador do acidente, alguém tem dúvida que eu tenho que pagar os danos que eu causar? Né? Não quer dizer que eu vou pagar, mas quer dizer que eu sou o responsável. Então, quer ver? Ó, eu, Juliano, CPF, ó, se eu cometer um acidente, quem vai pagar a conta? Olha, estão enxergando aqui, ó, o meu próprio punho indica quem é o responsável, sou eu, Juliano. Quando eu, empresário individual, né, digamos que eu tenho aqui um caminhão, um carro em nome do empresário individual, se esse carro, né, com quem esteja dirigindo, faz de conta que seja um terceiro, não seja eu, né, seja um empregado, por exemplo, se ele cometer lá um acidente, né, tirando ali a questão da responsabilidade pessoal do condutor, faz de conta que nós estamos pensando ali no proprietário do veículo, quem vai pagar a conta? Olha, o CNPJ indica também a figura do Juliano. Então isso aqui a gente aparece ali a terceira característica do empresário individual. Não há distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. É uma modalidade empresarial, é uma possibilidade de você, pessoa física, fazer negócio em nome de um CNPJ, que quem é o titular é você mesmo. Juliano, isso é bom ou é ruim? Quando foi criado, meus caros alunos, em 2006, foi uma saída excelente aqui no direito brasileiro. Por que foi uma saída excelente? Porque resolveu aquelas situações total dos sócios de laranja. Então agora eu pude ser empresário sozinho. Juliano, o que mais que eu preciso anotar? Olha lá, se eu sou empresário sozinho, se eu tenho superpoderes, se o meu CNPJ está na minha mão esquerda e meu CPF está na minha mão direita, o que acontece? Se
o meu CNPJ cometer um acidente, quem paga a conta sou eu. Se o meu CPF cometer um acidente, quem paga a conta sou eu. Então, o que eu quero dizer? Que ambos os patrimônios estão vinculados. Eu não vou cortar o meu braço para tirar o CNPJ aqui do meu tronco, concordam? Então, o empresário individual possui aquilo que lá no curso de Direito a gente chama responsabilidade ilimitada. Professor, eu estou achando difícil. Anota aí. O empresário individual possui responsabilidade total sobre os seus negócios, sobre os seus prejuízos, também sobre os seus ganhos, né? Então, alguns chamam de confusão patrimonial. Ora teremos bens em nome do CNPJ, ora teremos bens. CNPJ quer dizer Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? CPF, Cadastro de Pessoa Física, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, quando uma PJ, uma pessoa jurídica, precisa fazer negócio, ela precisa ter um CNPJ, igualzinho nós, que nós não conseguimos fazer negócios envolvendo ali finanças sem termos o CPF. Juliano, como é que funciona o nome empresarial do empresário individual? Iniciais mais ramo da atividade. Iniciais mais sobrenome mais ramo. Não entendi. Meu nome é Juliano Micheletson, sim. Eu sou empresário individual, eu tenho lá o meu empresário individual, que meu contador abriu. Quando eu sou empresário individual, o meu nome empresarial é JM Sonsim. Meu ramo de trabalho era lá a questão dos transportes, então JM Sonsim Transportes. Professor, eu posso abrir um bar? Pode. Se fosse no meu caso, JM Sonsim, um bar poderia pôr bar, JM Sonsim Bar, JM Sonsim Diversões, JM Sonsim Entretenimento. Não sei, atividade é você que vai me dizer. Se é mercado, não sei. Você que vai me dizer qual é a atividade do seu empresário individual. Posso ter nome fantasia quando eu sou empresário individual? Posso, claro que eu posso. Juliano, o que é nome fantasia? Nome fantasia é como aquela empresa, como aquela atividade empresarial que quer ficar conhecida no mercado. Mas eu não entendi qual a diferença de nome fantasia para nome empresarial. Nome empresarial é aquele nome que vai no talão de cheque, é aquele nome que vai na carteira de trabalho, é aquele nome que vai registrado lá na junta comercial. Nome fantasia é aquele que está ali em cima ali do estabelecimento quando você entra, ou que, né, alguns usam ali como marca, como individualização do produto. Regra geral, nome fantasia é como essa empresa quer ficar conhecida no mercado. Professor, mas você está passando muito rápido. Eu quero passar essas 3 modalidades, porque como eu expliquei no comecinho da aula, eu postei o link ali para vocês no meu canal do YouTube com mais de 1 hora de aula por cada um desses conteúdos. Então, fiquem tranquilos que a minha explicação de hoje, atrelada aos vídeos que eu pedi para vocês assistirem, que eu mesmo são das minhas aulas, mais o que a gente vai conversar no dia 14, ó, você vai ficar tão afiado quanto eu, sobre esses conteúdos. Então, empresário individual, Lei Complementar 123 de 2006, é o exercício individual, então é uma única pessoa que é dono dessa atividade empresarial. Eu anotei ali, ó, não tem limite de faturamento, ou seja, o empresário individual pode faturar quanto ele conseguir. Ah, mas Juliano, mas se eu faturar 10 milhões de reais como empresário individual, eu posso? Pode, não há problema nenhum. O empresário individual, a única coisa que você precisa guardar é que a pessoa é dona sozinho e de que a responsabilidade dela é total. Anote essas 2 características que vai salvar sua pele aqui na nossa prova. Empresário individual é dono sozinho e possui responsabilidade sobre tudo aquilo que aquela atividade empresarial faz. Combinado até aqui? Se tiverem algum questionamento, podem fazer que eu vou respondendo e vou te auxiliando. Bom, surgiu o empresário individual em 2006, mas nós tivemos uma parte da população, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem lá a minha mãe faz pão caseiro para vender lá em casa, né? Então, ela faz pão lá no fundo do quintal dela, lá assa no forno a lenha e vende por aí.
Se vocês pegarem ela, né? Quanto custa um pão caseiro? Não sei, acho que custa uns 5 ou 10 reais. Para fazer uma continha facinho, vamos colocar 10 reais. Se ela vende 5 pães por dia, então 5 vezes 10 é 50, vezes 5 dias da semana, 250 reais por semana. Vezes 4 semanas do mês, minha mãe tem um faturamento bruto de R$ 1.000. Né? Não é fácil fazer pão, é isso mesmo. Faz de conta que um belo dia ela foi lá no armazém perto, lá no mercadinho perto de casa, da casa que ela mora, e o seu Joaquim lá, vizinho dela, disse: ô, dona Sônia, a senhora não quer vender todos os seus pães aqui para mim? Eu compro. E aí a senhora não precisa vender de porta em porta. Ela: nossa, é isso que eu quero fazer, quero vender todos os meus pães para o supermercado. Mas aí ele disse: olha, como eu sou um supermercado, eu pertenço a uma rede, eu preciso de nota fiscal, né? Ao Ministério da Agricultura, da Saúde vai querer fiscalizar e eu preciso ter aqui rótulo, preciso ter tudo certinho. A minha mãe perguntou: mas o que eu preciso então para ter uma nota fiscal? E ele disse para ela: a senhora precisa ter CNPJ. Se fosse lá no ano de 2006, ela ia fazer o quê? Poxa, eu quero abrir um empresário individual. Pergunta boba: quanto custa para abrir um empresário individual? Precisa de um contador, né? E o contador cobra aí em torno de um salário mínimo, em torno de, hoje, aí, sei lá, R$ 1.000 pelo menos. Poxa, mas minha mãe ganha R$ 1.000 bruto por mês. Ela pode pagar um contador? Não pode pagar um contador, coitado, senão ela não vai ter do que viver. O contador, né, quando você abre uma pessoa jurídica de forma regular, o governo pensa, o fisco, né, a Receita Federal pensa que você vai fazer alguma atividade empresarial. Então, você tem que informar a Receita Federal se você está fazendo ou não está fazendo. E se fizer, precisa recolher os impostos. Então, o contador cobra em torno de meio salário mínimo por mês. Estou pensando numa empresa pequenininha, gente, para fazer essas informações para a Receita Federal, para o fisco. E a mãe que vende pão, que ganha R$ 1.000 por mês, ela não tem condições de pagar R$ 500 de escritório de contabilidade. Então, vejam que minha mãe está excluída aqui por uma questão econômica do empresário individual. E ela disse: poxa vida, que pena que eu estou excluída, né? Então, a sociedade, o clamor social do pequeno. O que minha mãe é? Minha mãe é pequenininha, ela é micro, né? Ela fatura R$ 1.000 por mês. Então, em 2008, nós tivemos o surgimento daquilo que vocês hoje aí, talvez alguns de vocês já até sejam, né? É o MEI, microempreendedor individual. Poxa vida, o que é esse tal de microempreendedor individual? Estão lembrados aí da história da minha mãe? Micro é pequenininho, fatura pouco. Então, primeira coisa, o que o MEI, o que a sociedade gostaria que acontecesse ali em 2008? Não precisasse de um contador para abrir uma empresária individual. Então, o MEI, alguns chamam ele de subclasse, uma subclassificação do empresário individual. Então, se mantém aquelas características que eu já disse para vocês e vai acrescentar essas que a gente vai estar falando agora. Então, foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008 e o MEI, o que minha mãe queria? Era ter um CNPJ sem ter um contador, sem ter que pagar os tributos ali por mês, sem ter que pagar a mensalidade do contador. Foi isso que a Lei Complementar 128 de 2008 fez. Uma possibilidade de uma plataforma que hoje você faz pela internet, o seu cadastro como microempreendedor individual. E o nome desse seu microempreendedor individual, para que fique fácil, para que você consiga fazer isso sozinho, é o seu CPF, mais iniciais, mais sobrenome, mais ramo, mais palavrinha mágica MEI. Professor, o meu é só o CNPJ, mais meu nome, mais a palavrinha MEI. Também pode ser. A primeira forma que eu te disse é a forma completa, mas existe hoje a possibilidade de estarmos usando o CPF, mais o nome, mais a palavrinha mágica MEI. E com isso, facilitou a vida daqueles que são pequenininhos, aqueles que são micros empreendedores ou microempreendedor individual. Poxa vida, mas o cara então vai poder abrir um MEI e faturar quanto ele quiser? Não, o governo veio e colocou um limite, né? Como assim um limite? Então, já que eu estou te dando um benefício de você conseguir abrir, né, sem precisar de um contador, então o limite, o valor máximo que você vai faturar por ano, no máximo, é R$ 81.000 hoje, em 2020. Se
Se você quiser fazer a média, pega 81 e divide por 12, vai dar 6.750. Professor, e se eu emitir nota de 81 mil reais no primeiro mês? Aí você não vai ter que ficar 11 meses sem emitir nenhuma outra nota fiscal. Poxa vida, e se eu emitir notas maiores do que 81 mil reais? Então você não é micro, então você não é MEI. Você vai se desencaixar dessa modalidade, vai levar uma multa lá pela Receita Federal e vai ter que pagar os impostos pertinentes a isso aí que você se desenquadrou e que você não havia feito o recolhimento. Nessa modalidade empresarial, que foi criada para ajudar quem é micro, quem é pequenininho, então foi possível, foi permitido o MEI ter até um funcionário registrado sem ele ter nenhum aí encargo, fora aquela questão ali da Previdência Social, ou seja, da guia do INSS, que daí não tem como, né? Isso aí é necessário. A isenção aqui que foi conferida pelo MEI é isenção de tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição sobre lucro líquido, o famoso CSLL, e o tributo municipal chamado de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, regra geral, essas são as características do MEI. O MEI, então, é um benefício para poder ajudar quem é pequenininho. Se isso aqui é um benefício, eu não posso acumular dois benefícios. Como assim, professor? Eu não posso ser empresário individual e ser MEI ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Eu sou empresário individual fui do ramo lá de transportes, mas o meu empresário individual ainda está lá ativo, eu não baixei ele na Receita Federal. Eu não posso ser MEI. Isso, Natan. Você acredita que o MEI, você consegue fazer ali o seu cadastro como MEI sem passar por um contador? Alguns anos atrás, era necessário fazer um treinamento ali no SESC, no SENAC, sabe? Daí você já saía com o seu CNPJ. Hoje já tem plataforma própria e governamental que você consegue preencher todos os seus dados e já consegue ter ali um CNPJ, que é possível você ter emissão de notas fiscais em até 81 mil reais ano. Então o MEI foi criado para quem é pequenininho. Assistam a aula que eu estou postando o link lá para vocês, que eu vou desenrolar isso aqui com bastante profundidade e tenho certeza que vocês vão aprender e vão achar isso muito interessante. E a nossa terceira modalidade. Como assim a terceira modalidade, professor? Eu falei aqui as principais características do empresário individual e do MEI, mas só temos MEI e empresário individual no Brasil de atividade de pessoa física? Não. Nós temos mais umas que está muito em alta. Quando eu digo está muito em alta, é uma das mais utilizadas depois da sua criação. Em 2011, então veja, 2006 surgiu o empresário individual, 2008 surgiu o MEI, 2011 surgiu a tal da EIRELI. EIRELI ou EIRELI, né? Não tem acento, tem alguns engraçadinhos que ficam falando, eu acho que é EIRELI. Tanto faz, gente, se é EIRELI ou EIRELI. Fale da maneira como você se sentir confortável. Essa tal da EIRELI não é uma palavra sem significado. EIRELI, na verdade, é a junção, olhem aí à minha direita, EIRELI é a junção das abreviaturas das palavras empresa, individual, de responsabilidade limitada. Não entendi, professor? Eu quero te falar duas coisas. Lá no empresário individual e no MEI, talvez a pior característica dele é que o titular, a pessoa física, possua responsabilidade total ou ilimitada. Se tiver um prejuízo, a pessoa física, o patrimônio da pessoa física vai ser chamado aqui a responder junto com a pessoa jurídica. Na EIRELI foi modificado isso. A EIRELI foi criada como, tecnicamente não é correto, mas eu vou falar porque eu acho que você vai me entender. A EIRELI seria a sociedade lá limitada com um único sócio. Não entendi. Se fosse dois, seria sociedade. Como é uma única pessoa, então é chamada de EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Então nós temos uma única pessoa física que é dono de um CNPJ e que possui responsabilidade limitada. Professor, o que é responsabilidade limitada?
é eu ter a separação de patrimônio. Como assim ter a separação de patrimônio? É ter o patrimônio do titular, o patrimônio do dono separado, resguardado, ou seja, as dívidas da pessoa jurídica, as dívidas, aquilo que vocês chamam de empresa, não vai chegar nos bens do dono. Evidentemente que eu não estou falando de direito do trabalho, nem de direito tributário. Esses dois ramos do direito possuem responsabilidade diferente, porque o bem tutelado, ou seja, quem a gente quer proteger, é outra coisa diferente aqui do direito empresarial. No direito do trabalho, a gente quer proteger o trabalhador, gente. Então não teria o porquê a gente manter aí o CNPJ, manter aí a responsabilidade limitada se a gente está prejudicando o trabalhador. Ou seja, então ali a gente tem uma escolha de quem é mais importante. No direito tributário, gente, quando a gente fala em fisco, né, em imposto, alguém tem dúvidas que o governo não vai querer ficar em segundo plano? Claro que não. Então, no direito tributário, também não se respeita essa questão aqui da responsabilidade ser limitada. Então, a Eireli, se vocês quiserem anotar, ó, eu te dei a lei do empresário individual, te dei a lei do MEI, e agora eu estou te dando o número da lei da Eireli, a lei 12.441 de 2011. Essa lei criou a Eireli, fez alguns ajustes ali dentro do ordenamento jurídico brasileiro, vocês não precisam esquentar a cabeça, mas criou o artigo 980-A, que conceituou o que é empresa no direito brasileiro. Porém, né, trouxe aqui uma característica individual, específica aqui para você poder criar uma Eireli. Como assim, professor? Para você poder constituir uma Eireli, seja uma empresa individual de responsabilidade limitada, você precisa ter no mínimo 100 salários mínimos para começar a sua atividade empresarial. Ou seja, no documento de abertura dessa empresa, naquele que o contador vai ter que redigir para você, ó, esse aqui você não consegue fazer sozinho, você não pode. Esse aqui é registrado lá na junta, né? Se for uma Eireli comercial, uma Eireli empresarial. Então, você precisa possuir 100 salários mínimos para abrir uma Eireli. O salário mínimo hoje está quanto? 1.045, né? 1.048, é só você multiplicar isso aqui por 100. Então você vai ter que ter para não errar a conta, né? 105 mil reais para poder abrir uma pessoa jurídica chamada Eireli. Alguns discutem que essa necessidade, essa imposição dos 100 salários mínimos, gente, seja um critério negativo para a Eireli. Eu não vou nem concordar nem discordar dessa ideia, se é positivo ou negativo. Vou te dizer que isso é um critério de exclusão, né? Se você não possui 100 salários mínimos, ou seja, 104, 105 mil reais, penso eu que não tem como você abrir uma Eireli. Quando você for assistir a minha videoaula, que eu coloquei o link lá para vocês, vocês vão ver que eu eu explico isso de maneira contábil e de maneira jurídica. Como é que as pessoas, como é que as atividades empresariais constituídas como Eirelis hoje no Brasil, como é que elas se comportam perante essa necessidade desses 100 salários mínimos iniciais. Então, essa modalidade empresarial chamada Eireli, nós temos como titular uma única pessoa. Eu anoto ali ainda como hipótese, né, como utopia, ou seja, na regra geral poderia ser pessoa física ou pessoa jurídica. Na prática, nós temos apenas pessoas físicas como sendo donas, como sendo titulares de uma Eireli. Então, não sei se você está conseguindo enxergar ou se você fez essa anotação aí no seu cadernão. Nós temos 3 modalidades em que nós temos um único dono da atividade empresarial. É o empresário individual, o MEI e a Eireli. O empresário individual e o MEI possuem responsabilidade ilimitada, então o patrimônio pessoal ajuda a pagar as contas. E a Eireli, que é essa figura que a gente está conversando agora, o patrimônio é separado, ou seja, o que é do CNPJ é do CNPJ e o que é da pessoa física é da pessoa física. Professor, e se o patrimônio da empresa não conseguir saldar os débitos, né, as dívidas que a empresa criou? Paciência, meus caros amigos. O titular não vai ser chamado aqui para responder com o seu patrimônio pessoal.
por isso que ela foi criada e por isso que ela é chamada de empresa individual de responsabilidade limitada. Eu anoto ali para vocês, ó, distinção patrimonial. O que é distinção patrimonial? É isso que eu acabei de indicar aqui para vocês. Ó. Nós temos o patrimônio absolutamente separado da pessoa física e da pessoa jurídica. Neste caso, como nós temos aí um contrato, um contrato de Eireli, um documento aqui que está abrindo essa empresa, que foi registrado lá na junta comercial, então nós podemos indicar alguém para que faça essa administração, alguém para que exerça esses poderes aqui dessa Eireli, que nesse caso pode ser o próprio titular, ou seja, o próprio dono, ou pode ser um terceiro. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque lá no caso do empresário individual e do MEI, nós não podemos ter um terceiro nomeado aqui para representar o empresário individual e o MEI. Por quê? Porque lembram? Numa mão tem CPF, na outra mão tem, aliás, CPF, na outra mão tem CNPJ. Eu não posso colocar outra pessoa para me representar. Não entendi, Juliano. No MEI e no empresário individual é como se fosse atos personalíssimos. Não entendi ainda. Tirar carteira de motorista. Você pode mandar alguém no seu lugar? Não pode, né? Sabe por que você não pode? Porque é um ato personalíssimo. Fazer a prova do professor Juliano. Você pode mandar alguém no seu lugar? Você não consegue, né? Por quê? Porque é um ato personalíssimo. Mesma coisa o empresário individual e MEI. Então, aqueles atos que são atos privativos ali da pessoa jurídica devem ser feitos exclusivamente pelo seu titular. Por isso que nós temos algumas modalidades de pessoas, como juiz, como funcionário público, que não pode ser empresário individual e MEI. Como assim não pode? Não pode porque vai ter conflito ali com a sua atividade. Imaginem vocês se eu fosse um delegado, por exemplo, um juiz, né? E fosse empresário individual. Eu teria que sair lá do meu gabinete, sair lá da delegacia para estar resolvendo as coisas no meu empresário individual. Isso é possível? Não é, né? Eu já sou funcionário público, eu já ganho ali para prestar o meu serviço ali das 6 horas, 8 horas, né? Não sei qual cargo, qual o horário certinho. Então, o empresário individual, nós temos algumas atividades que não podem ser exercidas por meio de empresário individual. Podem ser exercidas por meio de Eireli? Pode, desde que elas não sejam o administrador. Então, um juiz de direito pode ser titular de uma Eireli? Pode abrir uma Eireli? Pode sim. Mas, professor, o senhor acabou de falar que ele não podia ser empresário individual. Ele não pode ser empresário individual e MEI, mas uma Eireli pode ser, desde que ele não seja o administrador, desde que ele contrate alguém ali para exercer, para representar esses atos ali da Eireli. Professor, como é que funciona o nome empresarial dessa Eireli? Vamos explicar uma coisa que eu não falei lá do empresário individual e do MEI? Dentro aqui do direito comercial, do direito empresarial, nós só temos duas possibilidades de nome empresarial. Só pode ser aquilo que a gente chama de nome de família. O que é nome de família mesmo? Sobrenome, não é? Qual é seu nome de família? É o seu sobrenome. E quando nós estamos pensando aqui em sobrenome dentro do direito, antigo direito comercial, atual direito empresarial, nós chamamos de firma. Lembra da história do J.M. Sonsin? O que é isso? Não é meu sobrenome? Professor, é seu sobrenome. Então, isso é uma firma. Quando você vai lá no cartório e pede lá, olha, eu quero que reconhece firma dessa assinatura. O que você está pedindo para o tabelião? Para ele verificar se aquele rabisco é daquela pessoa. Então, anote aí no seu caderno. Firma é igual a nome de família, que seja igual sobrenome. Firma é igual a nome de família, que é igual a sobrenome. Professor, todas as empresas são firmas? Não, gente. Quando você pensa aí na UniFCV ou Faculdade Cidade Verde, Cidade Verde é sobrenome de algum dos sócios? Sim ou não? Não, né? Cidade Verde é uma invenção, é um nome. Então, dentro do direito empresarial, aquilo que não for firma, nós vamos dar nome, nós vamos inventar, então nós vamos denominar. Então, é chamado de denominação.
Então, quando você inventa um nome empresarial que não é sobrenome de nenhum dos sócios, nenhum dos participantes, dentro do direito empresarial, isso é chamado de denominação. Então, pode ser firma ou denominação. No empresário individual e no MEI, estão lembrados? Minha cara, CPF, CNPJ. Então, infelizmente, só pode ser firma. Eu tenho que pôr o meu sobrenome. Ah, mas eu não gosto do meu sobrenome. Você pode pôr a questão do nome fantasia, você pode mudar. Mas o nome empresarial, obrigatoriamente, será o seu nome de família, será o seu sobrenome. Aqui na Eireli você pode escolher. Como assim eu posso escolher? Você pode ser firma, que é sobrenome, nome de família, ou você pode ser a invenção, você pode ali juntar uma palavra, pode ser denominação. Professor, então como é que ficaria uma Eireli se o senhor fosse titular, né, e fosse fazer por meio de firma? Obrigatoriamente, meus caros alunos, seria J. Emerson Sim, e o ramo da minha atividade faz de conta que é um bar, J. Emerson Sim Bar. Mas como é que eu vou adivinhar que é uma Eireli? Não tem como adivinhar, tem que escrever. Palavrinha mágica, Eireli. J. Emerson Sim Bar Eireli. Ah, mas não ficou bonito. Esse é o nome empresarial. O nome fantasia você põe o que você quiser. Botequim do professor Juliano, né? Bodega do professor Juliano. O nome fantasia você põe o que você quiser. O nome empresarial é que deve respeitar aqui o Código Civil e as leis empresariais. Professor, eu não quero colocar J. Emerson Simbar Eireli, eu quero inventar um nome. Quero colocar Bodega 18. Sim, então vamos, pera lá, Jonas, que eu vou explicar o que é o ME. Eu quero colocar Bodega 18. Bodega 18. Então eu posso colocar Bodega 18 Bar, palavrinha mágica Eireli. Então esse Bodega 18 é o quê? É uma denominação, não é nome de família. O Jonas me perguntou por que alguns têm ME. Então vamos explicar rapidinho. ME e EPP, ME quer dizer o quê? Microempresa. EPP quer dizer empresa de pequeno porte. Em anos anteriores eu juntava essas duas siglas com a palavrinha MEI. Como assim MEI? Eu explicava que o MEI era essa modalidade do empresário individual que pode faturar até R$81 mil. ME não é só do empresário individual, é de qualquer empresa, atividade empresarial que pode faturar no máximo até R$360 mil por ano. E de 360 a 4,8 milhões de reais é empresa de pequeno porte, ou seja, EPP. Professor, mas eu ganhei 10 milhões de reais esse ano. E eu sou o que então? Você vai ter que ver com o seu contador que você pode ser lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. Inclusive, qualquer uma dessas modalidades, tanto tirando o MEI, né? Se for empresário individual ou se for Eireli, você também pode ser lucro real, lucro arbitrado, lucro presumido. Ah, eu não sei o que é isso. Lucro real é o lucro efetivo. Então, vai pegar o custo menos o por quanto vendeu. O que sobrou é lucro real. Lucro presumido. Então, eu vou presumir, vou informar mais ou menos para a Receita quanto eu acho que eu vou faturar. Então, eu estou presumindo e vou recolher imposto em cima desta presunção. Claro que se eu mentir, a Receita vem e me multa. E o lucro arbitrado são aquelas situações em que a pessoa vem à Receita Federal, né, e diz, né, nós vamos arbitrar aqui o valor do seu lucro. Ah, por quê? Porque o senhor faltou com a verdade ou porque essa sua atividade fica difícil aqui da gente indicar mês a mês. Então, o lucro arbitrado é aquele que é arbitrado o valor que vai ser recolhido. Tudo isso tem que ser de acordo com lei, tem que ser de acordo com a Receita Federal. Então, ME é microempresa e EPP é empresa de pequeno porte. Então, eu posso ser um empresário individual ME? Posso. Posso ser uma Eireli ME? Posso. Posso ser uma sociedade limitada ME? Posso. Anotem lá. ME é igual a faturamento bruto anual de R$360 mil. Isso aí é questão tributária, gente. A Receita Federal hoje já nem pede mais para colocar no nome empresarial se é ME ou se é EPP. Ah, por quê? Porque isso aí pode mudar o quanto você está faturando, o quanto você faturou. Então isso aí não faz mais parte hoje para fins
de escrituração lá da Receita se vai aparecer esse ME ou esse EPP. É para fins tributários mesmo. O meu empresário individual era J. Emerson Sim Transportes ME. Quer dizer que eu só posso faturar até 360 mil reais. Aí se eu passar disso, eu vou ter que, né, recolher uma multa e recolher os impostos referentes a ao que excedeu, ao que eu deixei de recolher. Certo até aqui? Vamos ver o que mais eu anotei? Eu notei algumas questões aqui que são importantes. Ó. Capacidade para ser empresário, ou seja, para você ser ou MEI, ou empresário individual, ou EIRELI. Regra geral é você estar apto a estar no gozo da capacidade civil, né? Você não pode estar louco nem estar interditado. Essa é a regra a mais geral de todas. Fora isso, você tem que ser maior de idade, né? Então hoje a maioridade no Brasil é de quanto? 18 anos. Então você tem 18 anos, você pode ser empresário individual. Ó, eu anotei para vocês quem estão impedidos de exercer atividade empresarial: servidores públicos federais, estaduais e municipais. Por que ser empresário individual eles não podem? Porque eles já têm carga horária, gente. Eles não podem sair ali da sua função, ali daquilo que ele foi nomeado, aquilo que ele passou no concurso, para ir fazer as atividades de empresário individual. Ele pode ser sócio, pode ser dono de uma EIRELI? Pode, desde que ele não seja o administrador. Ele pode ser sócio em uma sociedade limitada ou SA? Claro que pode, porque daí lá é uma sociedade, tem mais gente, tem até outras pessoas, tem administradores, que a gente vai ver isso mais para frente. Militares da ativa das Forças Armadas e das Polícias Militares. Ah, por que não pode? Pela mesma explicação. Você pensou o policial militar deixando ali o seu posto para ir lá assinar alguma coisa na junta comercial? Não dá, né? Ele já tem ali a função própria. Os juízes, membros do Ministério Público, corretores, leiloeiros, despachante aduaneiro, pela mesma função da qual eu já falei. Aqui, quando eu falo empresários falidos, enquanto não reabilitados, são aquelas pessoas que sofreram ali no processo de falência, foram condenados quanto pessoa física, então cometeram crimes falimentares, então não poderão exercer a atividade empresarial enquanto não forem reabilitados. Presidente da República, ministro de Estado, governador, prefeito e ocupante de cargo público comissionado. Por quê? Pela mesma explicação. Eles têm que dar expediente, tem lotação ali com horário, então não pode ficar saindo para assinar coisas ali de empresário individual. Senador, deputado federal, estadual e vereador, pela mesma função, né, com a mesma explicação que ali não tem um impeditivo amplo, mas tem uma recomendação, né, que eles não sejam empresários individuais. Ah, mas ele pode ser EIRELI? Pode ser sócio? Pode. A recomendação é que não seja empresário individual. Se ele for e a atividade que ele prestar seja um horário diferente daquele que ele tem que prestar expediente, nesses casos é apenas uma recomendação e não um impeditivo absoluto. Se ele fosse antes de ser eleito, não haveria problema, né? O problema é durante esse período aí que ele for eleito, se ele não pode deixar ali de prestar o seu horário para ir lá fazer as funções do empresário individual. Então, regra geral, normalmente esses cargos políticos, o juiz, delegado, Ministério Público, eles não arrumam confusão com isso, gente. Quando acontece uma situação dessa, você passar um concurso ou ser eleito, o que acontece? Eles pedem a suspensão. Quem fiscaliza isso é o Ministério Público, né? Por quê? Porque imagine você, se você é prefeito, por exemplo, de uma cidade, embora a recomendação é que você não seja empresário individual, é você ficar resolvendo as coisas da sua empresa lá no gabinete. Eticamente não é correto, né? E outra, você está ganhando para isso. Então, assim, no caso de prefeito, vereador, é uma recomendação, não é uma proibição legal. Mas, eticamente, acho que não é o mais adequado. No caso ali de juiz, promotor, leiloeiro, funcionário público, não dá. É função incompatível, né? Você tem que prestar expediente. Imagine vocês ter que sair lá do trabalho para fazer outras coisas. Não dá. Isso aí não é possível. O nome empresarial a gente conversou, está lá no artigo 1156, vocês não precisam se preocupar com o artigo, mas eu expliquei. Nome empresarial é firma ou denominação, firma nome de família, denominação é a invenção. Eu dou exemplo ali para vocês, ó, firma como sendo meu nome, J. Emerson Sim Transportes, sendo denominação G10 Transportes. Então, poxa, quem me dera ser o
G10 Transportes. Partindo aqui já para uma parte mais final aqui da nossa aula, né? Eu queria chegar aqui nas atividades, né? Para que eu possa já conversar um pouquinho aqui com vocês e vocês não fiquem tão desamparados aqui na hora de fazer as atividades que nas minhas contas vocês vão fazer no dia 10, né? Então vamos ver lá, ó, tenho ali alguns minutinhos, eu consigo dar algumas explicações para vocês, concordam? Questão 1. Explique o motivo, né, do surgimento do empresário individual no Brasil, apresentando 3 características. Então, por que surgiu o empresário individual no Brasil? Quando vocês assistirem a aula que eu estou pedindo para vocês assistirem lá no dia 3, na próxima quinta-feira, né? Então eu gastei lá 60 minutos só explicando para vocês o porquê do surgimento do empresário individual, dei mais exemplos. Então, o porquê do surgimento, mas eu já vou ante-explicar, já vou ante-responder para vocês. Surgiu porque eles queriam resolver essa questão do sócio de laranja. Então, antes de existir a possibilidade de ser empresário individual no Brasil, você só podia ser sociedade. E em sendo sociedade, nem sempre você queria ter sócios. Então, quando eu me tornei quando eu fui a primeira atividade empresarial que eu fiz na minha vida foi em 2005, eu abri lá uma transportadora, eu vou contar lá a história para vocês nessa aula, e eu precisei abrir por meio de uma sociedade limitada em que meu irmão emprestou o nome dele ali para mim para ser o meu sócio. Assistam essa videoaula que eu postei para vocês, que é bem interessante, vocês vão entender bem todo esse desenrolar. Então, por que surgiu empresário individual? Para poder resolver essa questão da existência do sócio de laranja. Apresente 3 características do empresário individual. Você pode colocar que a responsabilidade dele é limitada, você pode colocar que ele é dono sozinho, você pode colocar que o nome empresarial é iniciais, mais sobrenome, mais ramo. O que mais você pode pôr? Você pode pôr que surgiu no Brasil pela Lei Complementar 123 de 2006. Você pode colocar que o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica ficam juntos, né, como se não houvesse separação, embora um esteja no CNPJ e outro no CPF. Então, acho que tem bastante característica ali que dá para vocês colocarem, concordam? Mas assistam pelo link lá a aula que eu postei para vocês, que é bem importante. 2. Conceitue MEI e explique a sua importância para o desenvolvimento econômico brasileiro. O que quer dizer MEI mesmo? Microempreendedor individual. Qual é a sua importância para o direito brasileiro? Regulamentar, oportunizar aquelas pessoas que não tinham CNPJ, que não eram pessoas jurídicas e se tornarem regulares, de possuírem nota fiscal, de poderem participar de forma correta do direito empresarial. Assistam a aula que postei para vocês, que é bem importante. Questão 3. Conceitue a EIRELI e apresente 3 características. Poxa, o que é EIRELI mesmo? Empresa individual de responsabilidade limitada. 3 características. Possui responsabilidade separada, né, limitada do titular da empresa e da própria pessoa jurídica. Uma outra característica, ela foi criada em 2011. O seu nome pode ter firma ou denominação. Precisa ter 100 salários mínimos para poder ser aberta. O que mais? O documento de abertura é chamado de contrato, ou seja, contrato de constituição de uma EIRELI. Quando vocês assistirem essa aula, vocês vão ver lá toda a explicação de qual é o documento que abre o empresário individual, que é o requerimento de empresário individual, o MEI, que é o requerimento de MEI, e a EIRELI, que é o contrato de EIRELI. Mas assistam lá a aula que eu postei para vocês, que eu vou explicar tudo isso. Diferencie, questão 4. Diferencie firma de denominação. Então, firma é o nome empresarial formado pelo nome de família, né, sobrenome, e denominação é a invenção, é a junção de palavras, né, é a cópia aqui de palavras estrangeiras, por exemplo, dentro aqui do direito empresarial. Dê exemplos. Firma, Sonsim Transportes, é uma firma. Denominação, G10 Transportes. Estão vendo que são coisas bem diferentes uma das outras. E questão 5. Você pretende se inscrever como empresário do ramo de compra e venda de produtos alimentícios. Poderá, assim, indicar por firma ou denominação. Forme a razão social competente, indicando se será MEI
empresário individual ou EIRELI. A nomenclatura mais adequada ali, em vez de razão social, seria nome empresarial. Eu coloquei razão social para ficar aí no linguajar mais comum para vocês, mas seria nome empresarial. Então, se será MEI, empresário individual ou EIRELI. Então, deixa eu ver mais o que eu estou perguntando ali. Empresário, ramo de compra e venda de produtos alimentícios, e pode ser firma ou denominação. Se pode ser firma ou denominação, eu só posso ser EIRELI, concorda? Porque o empresário individual e MEI só pode ser firma. Ramo de alimentos, eu poderia então colocar, se fosse uma denominação, eu poderia colocar ZAEL Alimentos Limitada. Posso ou não posso? Posso. Posso, se for firma ou denominação. Se for só firma, são sim Alimentos EIRELI. É ou não é? Isso. Entenderam a sistemática ali dessa questão? Sim, não, talvez, mais ou menos. Então a gente ainda tem ali agora, né? Temos ali ainda 4 minutinhos, mas assim, eu dei uma aula jato hoje, né? Mas por que uma aula jato? Porque eu precisava conversar sobre tudo isso aqui dentro de 60 minutos. Mas se vocês ficaram com dúvidas ali da sistemática das próximas aulas, voltem ali, assistam assim que eu postar, que já baixo essa aula e posto no Moodle para vocês, que eu expliquei. Sim, Vinícius, é muito conteúdo para pouco tempo. Por isso que eu tomei a cautela ali de postar os links das aulas que eu mesmo ministrei, em que essas explicações que hoje eu dei em 60 minutos, eu estou gastando 60 minutos em cada uma delas. Então, sigam ali a metodologia ativa da quinta-feira, assistam, né, essas questões que eu acabei de mostrar, vai ser as questões que vocês vão ter que me entregar só, quer ver? Eu coloquei para vocês fazerem lá no dia 10, mas vocês vão ter até o dia 20 de setembro para me entregar. Então, assim, assistam na quinta-feira agora a aula do MEI, do empresário individual. Se na segunda e feriado vocês não quiserem assistir a aula da EIRELI, assistam na próxima quinta e façam essas 5 questões que hoje eu dei uma palhinha geral hoje. Concordam? E ainda, no dia 14, quando a gente voltar, né? Quando eu digo a gente voltar aqui a se vermos aqui ainda aqui remotamente, eu faço uma revisão sobre tudo isso e esclareço mais dúvidas de vocês. Combinado? Penso que sim, né? Mas assim, é importante vocês assistirem aquelas aulas. Então, se estamos combinados, eu vou me despedindo aqui de vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr um som aqui, né? Essa semana coloquei, ó, sertanejão. Tchau, bom feriado e até o dia 14 nas minhas contas. Boa noite.